Olá, não é making off não. Eu sou a psicóloga Adriana Foteschi, bem-vindos ao meu consultório em Curitiba, voltando aos atendimentos presenciais, embora ainda priorizando online, também para quem vem de fora, para não se expor. Mas essa brincadeira que eu fiz com vocês é porque o que será que vocês pensaram quando vocês me viram olhando para um lado, para o outro? E sim, como o olhar quer dizer coisas, não é mesmo? Inclusive, eu tenho uma tabela toda aqui que é um material nosso técnico, de uma das abordagens que eu aplico, até de um professor meu da Dinamarca, onde há um mapa. Então, dependendo do ponto onde o paciente parar, enquanto ele está me contando algo, né? Ele pode às vezes parar o olho em um ponto e está me falando o que está acontecendo. Dependendo do ponto, eu leio. Onde você já se sentiu magoado, desconsiderado, abusado, inibido, insultado, né? Então, dependendo do ponto, ativa determinadas emoções. E como alguns pacientes têm dificuldade de colocar o que sentem, às vezes a gente ajuda a traduzir o que eles estão sentindo através do olhar. Forte isso, não é mesmo? Então tem uma tabela cheia de palavras aqui, talvez umas 50 emoções. Então há um mapa onde o olhar parou. Mas e vocês que não têm esse mapinha aqui? Como que eu posso saber o que o outro está sentindo, o que o meu marido, o que meus filhos estão sentindo? Bom, antes do olhar existe algo que é a nossa intuição. A comunicação entre os inconscientes é muito forte, principalmente com os nossos cônjuges, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as pessoas que a gente ama. Então, antes de eu tentar pegar a matemática do que o olhar quer dizer, eu preciso me abrir ao sentir o outro. Porém, sim, o olhar pode dizer coisas que podem nos deixar até em alerta. Um olhar, por exemplo, precisa ter brilho. Se um olhar não tem brilho, eu fico muito preocupada, porque isso significa que a pessoa pode estar em depressão. Me lembro agora de um professor muito especial, muito capaz, muito querido, que ele, partilhando determinado caso, ele disse que ele cometeu um erro muito grande na primeira sessão de uma paciente, porque a paciente chegou e, como ele disse, com um olhar de morte, o olhar dela tinha morte. E ela não contou coisas muito significativas, não falou em desejo de suicídio, e ele esperou então a segunda sessão para entrar nos traumas e ver o que estava acontecendo. Mas não deu tempo, ela se suicidou naquela semana. Então ele se arrepende de não ter obedecido à sua intuição. E de talvez já ter chamado a família, né? Dito que estava preocupado com a paciente, enfim, né? Colocado toda a rede de apoio da família para que evitasse um suicídio. Então sim, a gente pode sim ajudar os nossos queridos observando o olhar e nos ajudar também. Eu presto muita atenção no meu olhar, sim. Além de ver se tem brilho no olho, né? E se não tiver, eu vou ter que fazer as minhas reflexões de o que está acontecendo. Será que eu estou trabalhando demais? Será que está me faltando um tempo para descansar? Será que eu estou magoada com alguém, com raiva de alguém, né? Raiva é uma coisa que vai direto, né? Enfim, então eu também vou fazer as minhas reflexões e aí sim, elaborar essas emoções, elaborar um perdão para quem me magoou, enfim, tá? Mas assim, uma das coisas que eu cuido muito enquanto eu estou, por exemplo, tomando um café da manhã e eu tenho um verde maravilhoso, os vídeos do ano passado foram todos gravados no meio do verde, onde eu moro, mas no mato mesmo, na roça, né? Mas vejam, quando eu me pego olhando muito para baixo, eu fico preocupada comigo. Claro, né? Tem vários para baixos aí na nossa escala, podem significar muitas coisas, mas quando a gente tem esperança, a gente olha para cima, né? A esperança, o otimismo, as lembranças boas nos fazem olhar para cima. Então se observe
no seu café da manhã, se o seu olhar está muito negativo, muito para baixo, e a gente fala isso, né? E o olhar está muito para baixo. Então, vamos mudar isso. E às vezes uma caminhada no meio da natureza pode fazer com que outras áreas do teu cérebro sejam ativadas e quem sabe pensamentos positivos, esperanças podem vir. Claro, se isso é uma situação mais simples, mais do dia a dia, mas se você perceber pessoas queridas com olhar de morte, não deixe de buscar ajuda para essa pessoa, tá bom? Mas o olhar dos olhares, o olhar maior, é o olhar do amor. O olhar do amor, ele é único, porque faz com que o outro se torne a coisa mais importante naquele momento presente. Uma vez eu estava participando de um evento muito grande, assim, um evento internacional, e eu não sabia ainda quem era importante, quem não era, né? E eu era solteira, tinha terminado o namoro, estava com dor de cotovelo daquelas grandes, né? E aquela pessoa lá me deu atenção, né? E eu desabafei, é porque meu namorado me deixou, e eu contei a história e tal, né? Só depois que eu fui ver que ela era a conferencista mais importante, né? Fazendo parte de um movimento da religião que eu sigo, a religião católica, do movimento dos focolares, né? Uma pessoa muito importante internacionalmente. Quando eu vi isso, fiquei com uma vergonha, eu falei, ai, né? Por que eu fiquei desabafando aí um problema tão pequeno, sendo que ela estava falando de problemas tão grandes da humanidade? Mas o que mais me chamou a atenção, eu não lembro uma palavra que ela disse, nenhuma. Mas eu não esqueço do olhar dela. E depois de uns 5 anos, eu já fazendo parte, mais membro do movimento, houve um outro evento onde ela estava presente. E eu me espantei porque quando ela me viu, ela me reconheceu. E veio me perguntar como estava a minha vida afetiva. E aquilo me intrigou demais, porque primeiro, como é que ela lembrava de mim, né? E ela lembrava do que eu tinha falado para ela. Aí eu não deixei mais ela em paz, porque nunca fiquei grudada nela, mas assim, na hora do intervalo eu ficava observando ela. E na hora do intervalo ela estava lá com todos, enfim, e uma outra pessoa parou para desabafar com ela. Podia passar o evento inteiro do lado dela. Só aquela pessoa existia. Então, eu acho que é esse o olhar dos olhares que a gente precisa aprender. Ela trata os seres humanos como se aqueles seres fossem únicos naquele momento. Trata como se são muito importantes no momento presente. Combinado? Vamos exercitar esse olhar de amor.